Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos proceder a mais uma leitura, um ensaio para a gravação de um podcast, para a publicação no Spotify. E o texto a ser publicado é de um artigo que eu publiquei no LinkedIn no dia 20 de julho de 2020, intitulado Abrangência da Segurança Jurídica do Crowdfunding no Brasil. Então vamos proceder à leitura aqui, que é o ensaio para essa gravação. Falamos no artigo anterior sobre as Regulatory Gray Areas que pairavam sobre as plataformas eletrônicas de investimento coletivos aqui no Brasil. Mas também existem áreas cinzentas com relação aos investidores, com modalidades ainda não abrangidas por regulamentação específica. Vamos saber que áreas são essas. P2P Lending. No seu parágrafo 2º do primeiro artigo, a instrução coloca outra restrição com relação à sua aplicabilidade. Explica que, abre aspas, esta instrução não regula a atividade de empréstimos concedidos por pessoas físicas a pessoas físicas ou jurídicas por meio da rede mundial de computadores, programa aplicativo ou meio eletrônico que não envolva a emissão de valores imobiliários, fecha aspas. Como veremos mais adiante, essa modalidade de financiamento sem emissão de títulos de dívida ou outros valores imobiliários, como debêntures e ações, por exemplo, sai da jurisdição da CVM e acaba ficando na alçada do Banco Central do Brasil. Apesar de também ser uma espécie de financiamento coletivo, aliás, a maior categoria de crowdfunding de todas, também conhecida como Peer-to-Peer Lending, P2P, ficou de fora da competência da CVM e foi regulamentada há cerca de 9 meses depois pelo BC, em 26 de abril de 2018, quando editou a Resolução 4.656. Essa resolução do Banco Central do Brasil trata sobre as Sociedades de Crédito Direto, SCD, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, SEP, dois novos entes do sistema financeiro, já que são considerados instituição financeira e disciplinou a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica. A SCD, artigo 3º da resolução, é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio da plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. Em tese, elas seriam as operadoras das modalidades Peer-to-Peer Balance Sheet, divididas entre Consumer Lending, 10 bilhões de dólares de transação em 2018 e quinta no ranking global de crowdfunding, Business Lending, 21 bilhões de dólares em terceiro lugar e Property Lending, 11 bilhões e quarta posição, segundo o mais recente estudo sobre financiamentos alternativos do mundo, o The Global Alternative Finance Market Benchmarking Report da prestigiada Cambridge University. Enquanto isso, a CEP, artigo 7º, é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, regulando dessa forma a modalidade conhecida como P2P Marketplace, ou Peer-to-Peer. Sejam elas de Consumer Lending, 195 bilhões de transação em 2018 e primeiro no ranking global do crowdfunding, Business Lending, 50 bilhões e segundo lugar, e Property Lending, 6 bilhões e sexta posição. Não é preciso dizer que, a parte o louvável compromisso do Bacen de modernização regulatória no âmbito da agenda BC+, aqui se começou uma perniciosa tropicalização do arranjo P2P Marketplace. Em todos os países onde o crowdfunding se desenvolveu livremente, o peer-to-peer lending funciona como contrato de mútuo entre as partes. Simples assim. Mas aqui, já que a plataforma é vedada de operar com capital próprio e assumir riscos, transformou-se numa OAV, segundo as regras da Resolução 2.921 do Banco Central do Brasil, assinada pelo Armínio Fraga, lá nos idos de 2002. A normativa dispõe sobre a realização de operações ativas vinculadas pela instituição financeira que especifica, com base em recursos entregues ou colocados à disposição da instituição por terceiros. Apesar de relativamente antiga, essa regra mostra-se muito flexível e foi utilizada para a estruturação de operações peer-to-peer lending no Brasil, uma jabuticaba no financiamento coletivo. Assim, aqui no Brasil, o P2P
passou a ser uma operação bancária em que o mutuante, o investidor, estará, na realidade, realizando um depósito com natureza de investimento no banco de retaguarda associado à fintech. Para e passo, na outra ponta, o mutuário, no caso a sociedade investida, toma um empréstimo na mesma instituição bancária que, como intermediário da transação, irá vincular o depósito realizado pelo primeiro a título de investimento com o crédito tomado pelo segundo na forma de empréstimo. Entendeu? Ora, para que simplificar se dá para complicar? Já ouvi uma analogia muito boa de um advogado catarinense que é como se o Uber tivesse sido obrigado a se vincular a uma empresa de táxi para legalizar a oferta de seus serviços pelo app. O trabalho da fintech fica reduzido, basicamente, a conectar o investidor ao tomador de crédito, mas para isso deve estar obrigatoriamente habilitado como correspondente bancário, atividade também regulamentada pelo Banco Central do Brasil e, claro, estar ligado por contrato a uma instituição financeira autorizada. Independente da interface da fintech com o investidor, essa modalidade de empréstimo nasce com o banco ou instituição financeira e permanece dentro do sistema financeiro nacional, trazendo uma vantagem adicional. Como o banco deve transferir os riscos e benefícios desse depósito bancário aos investidores, a operação não pesa no seu capital regulatório. Ao se caracterizar como depósito bancário, a operação ativa vinculada não caracteriza uma oferta pública de valor imobiliário e mesmo mais complexa de um certo ponto de vista, pode ser utilizado para fugir dos limites impostos pela CVM 588, considerados muito baixos. Tanto o valor máximo de captação fixado em 5 milhões por ano fiscal, quanto o teto de faturamento para sociedades emissoras de 10 milhões de faturamento bruto no último exercício anterior à oferta, são apontados como fatores de forte limitação para a explosão do desenvolvimento do crowdfunding imobiliário, que seria outro caso as grandes incorporadoras e construtoras pudessem aderir ao financiamento coletivo. Foi isso que tentou a Urbime.me, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pioneira do Real Estate Crowdfunding e primeira a obter o registro de plataforma autorizado pela CVM através do primeiro ato declaratório 16.097, publicado no Diário Oficial da União em 12 de janeiro de 2018. Mas a CVM não gostou nem um pouco e lascou um stop order. Em 19 de 6 de 2020, a autarquia publicou um alerta enunciando, abre aspas, situação anormal de mercado envolvendo a Urbi.me, fecha aspas. A CVM diz que identificou referência a informações que podem induzir investidores ao erro, abre aspas. A autarquia identificou que o site www.urbime.me realiza ofertas na modalidade de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica, atividade regulada pelo Banco Central do Brasil, ao mesmo tempo em que apresenta referência à instrução CVM 588 e a autorização da CVM para atuar como plataforma eletrônica de investimento participativo. Além disso, na mesma página, consta o logotipo da CVM, podendo induzir o usuário a erro ou confusão. Fecha aspas. O texto expõe os limites de restrição conhecida no mercado como stop order, direcionada aos participantes do mercado de valores imobiliários e ao público em geral, proibindo a Urbi.me e seu controlador a, primeiro, realizar ofertas de investimento diferentes daquelas autorizadas pela CVM 588, no ambiente do site dedicado exclusivamente à sua atividade como plataforma eletrônica de investimento participativo e, 2, veicular as ofertas associadas à instrução CVM 588 ou utilizar a logomarca da CVM em ambiente que não seja exclusivamente dedicado à sua atividade como plataforma eletrônica de investimento participativo, conforme estabelecido pela própria instrução e pela deliberação CVM 749. O peso regulatório, quando se navega as legal gray areas, podem ser comprovados nas multinhas combinatórias aplicadas no caso do descumprimento da ordem de efeito imediato, neste caso, de apenas 50 mil por dia, já que elas podem ser muito, muito maiores. Alguém ainda tem dúvida de que essa insegurança jurídica no ato de empreender e no inovar é fator fortemente inibidor na implantação de qualquer ideia nova no sistema financeiro? A pergunta, né? O fato é que nesse modelo adaptado das OAV,
adotado para essa modalidade de financiamento coletivo, toda a dinamicidade, economicidade e autonomia que as plataformas conseguiam, realizando um empréstimo de forma direta entre duas partes interessadas com o uso de tecnologia, sem a necessidade de envolver um terceiro oneroso e altamente regulado, foi por água abaixo. Prova disso é que até hoje somente 4 das centenas de fintechs atuando nesse segmento conseguiram se transformar em instituições financeiras. A Non-Investment Crowdfunding. Voltando à CVM 588, no seu inciso 1º do artigo 2º, define para fins da instrução o que seja crowdfunding de investimento. Abre aspas. Captação de recursos por meio de oferta pública de distribuição de valores imobiliários dispensada de registro, realizado por emissores considerados sociedades empresárias de pequeno porte, nos termos dessa instrução, e distribuído exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo, sendo os destinatários da oferta uma pluralidade de investidores que fornecem financiamento nos limites previstos nesta instrução. Fecha aspas. Assim, a instrução 588 atual ressalva no parágrafo 1º do seu artigo que, abre aspas, não se considera como oferta pública de valores imobiliários financiamento captado por meio de página da rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, quando se tratar de doação ou quando o retorno do capital recebido se der por meio de 1. Brindes e recompensas e 2. Bens e serviços. Dessa maneira, excluiu-se da normativa outras duas grandes, bem importantes, duas classes bem importantes do crowdfunding. As que deram origem lá no Reino Unido. O Reward-Based Crowdfunding, financiamento coletivo baseado em recompensas, e o Donation-Based Crowdfunding, baseado em doações. Esses dois modelos de negócio são agrupados na categoria de, abre aspas, sem investimento, ou Non-Investment Business Models, ou ainda de retorno não financeiro, Non-Financial Return Models. E junto com as ações comunitárias, referindo-se ao tipo de capital social, só pode ser emitido por sociedades cooperativas, sociedades beneficiadas pela comunidade e sociedades beneficentes, somaram juntas 877 milhões de dólares, 639 milhões de dólares e 95 milhões de dólares em volume de transação no ano de 2018, respectivamente. As modalidades não financeiras também ocuparam, respectivamente, a 10ª, a 12ª e a 16ª posição de relevância entre as 16 modalidades que compõem a taxonomia do crowdfunding. Juntas representam 5,3 dos 303 bilhões 773 milhões de dólares movimentados mundialmente pelo crowdfunding mundial no mesmo ano. Sobraram, para a segurança jurídica desse marco regulatório da CVM, a categoria inteira de Equity-Based Crowdfunding, baseado em conversibilidade em ações ou cessão de participação societária, e uma parte do Debt-Based Crowdfunding, aquela estabelecida em dívida contraída através de emissão de valores imobiliários conversíveis, Debt-Based Securities, ou não, podendo abranger ainda, dentro da categoria Securities, o Invoice Trading e os Mini-Bonds. Em termos de potencial de crescimento, o Banco Central ficou com áreas que movimentam mundialmente 292,2 bilhões de dólares por ano, enquanto a CVM coube áreas que totalizam apenas 6 bilhões de dólares no mesmo período. Assim, com relação aos investimentos, os investidores, os non-investments são a única legal gray area remanescente do crowdfunding no Brasil. As demais modalidades estão todas reguladas. Sejam elas boas ou ruins, apropriadas ou deficientes, todas as principais áreas do crowdfunding, representando 94,7% desta nova modalidade de financiamento em termos de volume, estão cobertas por regulamentação aqui no Brasil. Obrigado, amigos, pela atenção. Se inscrevam no nosso canal e curtem lá os nossos posts. Obrigado.